aí galera do Flatout, tudo beleza com vocês? Promessa é dívida, né? No último vídeo aqui do nosso canal vocês viram o onboard no Sandero RS Racing Spirit no AEC, Autódromo de Curitiba, e lá enquanto eu pilotava eu comentei que ia fazer um guia de pilotagem do autódromo e cá estamos. Aqui tem um resumo da ópera do que a gente vai assistir nesse vídeo. Vai ser um vídeo relativamente longo, mas ele vai ter um fluxo bem legal aí de conhecimento e de conteúdo, de entretenimento mesmo. Vocês vão ver o onboard, por exemplo, em primeira pessoa. Eu instalei a GoPro aqui no ladinho no capacete, então vocês vão ter realmente toda a dinâmica de pilotagem como vocês estivessem lá andando. Foi bem bacana. Depois a gente vai passar para uma parte seguinte, explicando um pouco das características do AEC. O AEC é um autódromo que, embora ele seja seguro, ele tem características bem old school de autódromos de antigamente. Então, se você está acostumado a andar em Interlagos, por exemplo, que já tem uma concepção mais de autódromo moderno, de Fórmula 1, talvez você tome alguns sustos. Então, a gente vai prevenir o máximo possível disso, te introduzindo alguma das peculiaridades típicas desses autódromos, tá? E, por fim, a gente vai entrar na parte final, na parte que realmente interessa, a parte mais técnica, que é o curva a curva. A gente vai destrinchar aí todas as 12 curvas ou 8 curvas, num sistema de contagem mais moderno do AEC, e aí a gente vai realmente descrever todas as características, o approach, frenagem, como apontar, algumas referências, alguns avisos, trechos de atenção para você, enfim, ter uma experiência bacana aí no seu track day, principalmente se você é marinheiro de primeira viagem. Tudo beleza? Então, vamos embora aí, sem mais delongas, no onboard aí em primeira pessoa, no Sandero RS Racing Spirit lá no AEC. O muro daquela última curva chega bem rápido, hein, cara? Ó, vou te falar. Mas isso é uma das coisas que faz do AEC uma experiência visceral. É uma das coisas que encanta justamente no Autódromo de Curitiba é essa questão da experiência de você chegar e se aproximar daquela curva e falar, cara, tá chegando naquele trecho em específico. E isso acontece pelo menos umas 3 ou 4 vezes aí ao longo do traçado. Então, vamos para as características do AEC. Uma das primeiras coisas que mais me chamou a atenção no AEC, em relação a todos os outros autódromos que eu andei, é o quanto de velocidade você carrega para dentro da curva. O AEC está cheio de curvas que você freia realmente muito tarde, faz intenso uso de trail braking, que é aquela técnica de você freia em linha reta ou talvez levemente em direção a um ponto de tangência, freia intensamente, vai recolhendo o pedal de freio e vai dando esterçamento já. Cara, isso acontece em pelo menos metade do traçado do AEC, então isso faz dele um autódromo que é para iniciados, não é exatamente o lugar mais recomendado para você aprender a pilotar, ou talvez seja, porque se você realmente aprender a dominar minimamente o AEC, você vai estar pronto virtualmente para qualquer autódromo.
porque ele realmente é muito sofisticado. São poucas curvas, né? Como eu falei, são 12, mas numa contagem mais moderna são 8. Na prática você vai sentir que são 8 curvas. E são poucas curvas, mas cada uma delas tem características, tem uma assinatura muito específica. Então isso é muito bacana. Uma coisa que é uma outra característica que é muito peculiar de autódromos antigamente e que talvez pegue você no contrapé, se você está acostumado aí com autódromos mais Disneylândia, é a questão da superfície. O IC é um autódromo que você tem que aprender a mapear. Por exemplo, na reta principal a gente tem algumas ondulações no trecho de frenagem, no S de alta, na segunda perna a gente tem um bump que você precisa levar em consideração, principalmente se você está num carro mais veloz, então você realmente tem que fazer o seu traçado levando em consideração que vai acontecer uma transferência de peso diagonal ali. Tem mudanças de texturas em alguns lugares do circuito, e tudo isso você precisa ir aprendendo mesmo. O vídeo, mesmo os comentários aqui, pouco vão te ajudar nessa questão de mapeamento de superfície, porque isso é uma coisa muito prática, é muito tátil. Andando é que você realmente vai aprender a mapear isso. Então tenha isso em mente, que não é só o traçado que você vai aprender. Quando você for andar lá, fique de olho onde você está pisando, aí que você vai aprender mais rápido a se virar no IC. Uma outra coisa é, por causa dessas curvas que você entra com muita velocidade e o raio delas é relativamente largo, tem muitas curvas com falta de referência visual. Então você não sabe exatamente, você até vê para onde a pista está indo, mas você não vê para onde a curva está saindo. Então isso é uma coisa que você precisa ficar atento. E não tem muito jeito, não tem muito o que se fazer, mas isso é uma coisa que você aprende até que rápido. Outra característica do IC, nada de área de asfalto pintadinha, nada de concretinho, exceto na área de frenagem da curva 1, ali você pode e deve ir reto se você sentir que não vai conseguir apontar a primeira curva. O resto, camarada, é grama, então se você entrar muito forte, sair muito forte, você já sabe o que vai acontecer. Eu gosto desse tipo de autódromo, eu acho que dá mais emoção, dá mais substância, ele é punitivo, né? Mas ao mesmo tempo, por ser punitivo, você pilota com mais responsabilidade. Por exemplo, a segunda perna a primeira perna na curva do Lago de Interlagos, todo mundo já sabe ali que tem um concreto, que tem um asfalto, ali todo mundo abusa, é uma anarquia só, né? Até para tempo de volta o pessoal vaza para fora. Eu não acho isso legal. Eu gosto muito de autódromos como o IC, porque realmente te faz assumir uma responsabilidade de pilotar com velocidade dentro dos limites da pista, né? Bom, então as principais características do IC são essas. É um autódromo que você tem que respeitar. Ele tem uma margem de segurança boa, assim, mesmo com área de escape asfaltada, mesmo com curvas de alta. Existem trechos de atenção, sim, mas é um autódromo que você precisa respeitar. Você precisa realmente entrar ali. Eu não acho que é o tipo de pista que um piloto que anda de cima para baixo, sabe, que entra botando quente demais, a não ser que seja um piloto profissional, mas um amador que tem esse sangue quente, começa a ficar perigosa essa pista. Então é uma pista que é legal você chegar ali com bastante respeito, sabendo que tem todas as características, beleza? Bom, pessoal, vamos então à parte que realmente interessa do vídeo, o curva a curva aí do IC, né? Onde realmente a gente vai destrinchar os detalhes da pista, tá? Vamos começar então? A reta principal do IC tem 1 km de comprimento. A maior parte dela é de concreto, mas na parte que é importante a você, que é a parte de frenagem para a primeira curva, ela é asfaltada. Uma observação importante, tem um pouco de ondulação ali, nada muito grave, mas se você tem um carro que tem a traseira muito leve, de repente um hatch que não tem nada atrás, sem step, sem interior, sem banco, sem nada, talvez valha a pena aí você considerar um ganho de agressividade bem progressivo aí nas primeiras tentativas de frenagem da primeira curva, principalmente porque à sua esquerda você vai estar bem colado no muro de concreto, tá? Você está lá na reta principal, a referência para você, nesse caso essa curva está bem fácil, tá? Tem 3 placas, a de 200 metros, a de 100 e a de 50. A que você vai ficar atento e usar de referência é a de 100, tá? Ignora a de 200, eu sei que impressiona, você vê aquele monte de coisa chegando com velocidade grande e tudo mais, mas você vai usar de referência de 100, tá? Se você está num carro que é muito forte, mais pesado, você vai frear antes da placa de 100. No caso do Sandero RS Racing Spirit, estava freando na casa dos 75 metros. Deixa eu passar ali a placa de 100
e já estancava no freio. É uma frenagem forte, é uma frenagem intensa, tá? Não pega leve no freio, realmente é uma frenagem que você realmente vai ancorar o carro, tá? No meu caso, estava chegando em quinta marcha, eu vi até que no track day que rolou no dia seguinte dos proprietários do Sandero RS, a galera estava chegando a colocar a sexta, né? Aí não sei se talvez falta de competência minha, talvez uma outra condição de geometria de pneus dos carros, eles estavam chegando a usar a sexta na reta. Eu estava chegando de quinta, não cheguei a apitar, tá? Duas reduções de marcha. A segunda redução de marcha você deve caprichar um pouco mais no freio ao motor, porque você precisa da dianteira pregada, tá? Você precisa que o carro aponte. Então a primeira você pode estancar no freio, primeiro ponta-taco, por segundo você pode até se adiantar um pouco para realmente fazer o motor crescer e você ter a frente plantada. Porque para você, essa primeira curva do S de baixo, que é a primeira curva, é uma curva de 90 graus. Então você precisa de alguma agressividade da traseira para fazer o carro apontar para dentro, tá? Então você freou aí pouco depois do 100, quarta, terceira, aponta para dentro e aí agora a gente vai descrever então o que é esse trecho todo. O S de baixa você precisa visualizar ele conectado com a curva 3. Entenda esse trecho todo com um trecho só, tá? O fluxo na hora de andar é uma em cima da outra. Você vai sacrificar as duas primeiras curvas, as duas pernas do S de baixa, para conseguir a melhor posição possível para atacar a curva 3, porque ela faz conexão com o segundo maior trecho de reta do autódromo, tá? Então é um trecho muito importante que você saia com o máximo de velocidade. A curva 3 é muito importante, eu até dei uma estudada em onboards aí da galera andando antes de ir para a IC e eu vi que muita gente subestima a saída dessa curva. Não, cara, você tem que usar o máximo que dá, realmente de fora, dentro, fora, não esterçar demais, fazer realmente o carro ir para fora com o acelerador, para você ganhar muita velocidade na curva 3. Então, voltando. Curva 1 e 2, você vai pegar a zebra o máximo que você conseguir. Você vai tentar desenhar quase que uma linha reta que costura essas duas, tá? Do lado de dentro, depois de cada zebra, existe uma bananinha que é uma rampa de lançamento, que é um obstáculo provavelmente de concreto. É muito usado em autódromos como Monza, Mônaco, o próprio Velocitar tem. E geralmente é usado como punição administrativa porque é um trecho que os pilotos abusaram muito jogando o carro em cima da grama para ganhar tempo. Então você vai chegar o mais perto que dá da bananinha, mas não pega, pelo amor de Deus, tá? E aliás, se você vê que o carro está querendo rodar ou dançar, vai reto. Não faz a primeira curva, desiste, aborta a volta, porque ali pode acontecer uma coisa, um acidente, um dano meio tonto no carro se você pegar a bananinha com o carro de lado, por exemplo. Então evite isso, tá? Então vamos lá, você freou forte, pegou a primeira zebra do lado de dentro, já mira na segunda zebra, realmente entra na zebra com vontade na segunda perna e fica do lado esquerdo. Não deixa o carro correr para o lado de fora, tá? Por quê? Porque você precisa atacar essa curva 3 no melhor posicionamento possível, ou seja, o máximo para a esquerda você precisa estar, tá? Então a segunda curva é sacrifício total, você vai cortar e ficar do lado de dentro, tá? E aí o que acontece? Para a curva 3, que é essa tal dessa curva importante, tem algumas formas de você se aproximar dela. Eu gosto de dar um leve toque no freio, pouco em direção realmente, saindo da zebra da 2 e indo em direção à zebra interna da 3, uma leve pressionada no freio para a frente assentar e eu conseguir entrar. E aí assim que a frente apontou, eu já começo a esmagar o acelerador, pouco antes de atropelar a zebra de dentro e deixar o carro escorregando até lá fora com o acelerador. Evitar você esfregar o pneu dianteiro que você perde velocidade, tá? Lembra da pilotagem de kart, usa o mínimo de estressamento que você conseguir. É lógico que no carro de tração dianteira você vai brigar um pouquinho mais, mas tenha isso em mente, não vira demais o volante nessa curva 3, deixa realmente, vira o mínimo possível e deixa a velocidade do carro fazer o pneu cantar e te levar para fora do traçado até a zebra externa, tá? Então tenha isso em mente, isso é muito importante. Então essa curva 3, a referência do ponto de voltar a esmagar o acelerador é um pouquinho antes da zebra interna, tá? Fique atento a isso. Dependendo do carro, você não vai precisar nem dar aquela encostadinha no freio que eu falei há pouco. Se você tem um carro que só no lift off, né, só no alívio do acelerador, você vê que o carro já consegue meio que fazer um efeito de compasso para entrar e contornar a curva 3, manda bala. Aliás, dependendo do carro, você vai fazer tudo flat. Saindo da primeira perna do S, vai fazer tudo flat. Mas aí seria um carro mais fraco, tá? O trecho seguinte é conhecido como a entrada do miolo.
é uma das curvas que tem essa característica do AIC de ser uma curva muito longa e com 2 pontos de tangência. Outra curva que tem exatamente essas características, mas uma velocidade maior, é a curva da Vitória, a última curva. O que se trata a entrada no miolo? É uma curva com um pouco menos de 180 graus, ela aparentemente tem raio constante, mas se você olhar com muita atenção, você vai ver que tem 2 pontos de tangência. E embora você vai contornar ela num fluxo só, na prática você vai vir de lá de fora, vai trazer o carro para dentro, ele vai escorregar um pouquinho para fora e aí você vai trazer de dentro de novo e aí finalmente ele vai para fora de uma vez. Então ele faz uma espécie de ioiô, né? Você se aproxima da zebra de dentro em 2 pontos da curva, tá? Só que não deixa espalhar muito entre esses 2 pontos. Você pega a zebra não, você se aproxima da zebra aqui do lado de dentro, e entre esses 2 pontos o carro vai escorregar um pouquinho para fora só, tá? A diferença entre os dois é que basicamente você vai estar entrando, então você vai estar carregando a velocidade de fora, tá? E aí quando você der essa afastadinha no meio, nesse trecho central, na verdade você já vai estar procurando o posicionamento mais retilíneo para você sair com o máximo de velocidade e o mínimo de esterçamento. Você pode sim fazer com um ponto de tangência só, ou seja, vem de fora, fica dentro um tempo e aí quando você avistar o ponto de saída da curva, deixa o carro ir para fora. Não é a forma mais rápida, mas é plenamente possível de ser encarado dessa forma a curva, tá? Frenagem dela. Não tem muita referência, ou melhor, tem uma referência só, você vai estar num campão, num gramadão ali, e tem 2 placas, então é bem fácil você procurar uma referência. A de 100 e a de 50. No caso aí do Sandero RS Racing Spirit, está freando mais ou menos entre as duas. É uma frenagem curta. Se você exagerar na frenagem, principalmente num carro aspirado e que não tem um volume de potência de torque muito grande, você vai ser punido na saída, você vai ter que remar para ganhar velocidade de novo, porque é uma curva de média, uma velocidade bem razoável, tá? Então você vai se aproximar dela, tá? E você vai dar uma freada curta e você vai procurar o acelerador, no caso do Sandero RS, olha, já próximo do primeiro ponto de tangência. Você já vai começar a alimentar o acelerador já praticamente com 1/3 da curva, você já vai estar procurando o acelerador quase pleno. Então ela é uma curva muito longa, você vai realmente gastar bastante pneu de apoio do lado esquerdo, tá? E aí é realmente você ir construindo a receita da curva, né? O approach da curva. Nas primeiras vezes você vai entrar muito fraco, em outras você vai sair muito fraco, você vai procurar esse balanço. Lembrando, é uma freada bem curta, você precisa entrar com velocidade. Mira do lado de dentro, o carro vai escorregar para fora, vai trazer ele para dentro de novo. Então é normal, é uma curva complexa, como eu falei. Se você visualizar esses 2 pontos de tangência que você precisa procurar, a coisa fica mais fácil, tá? E na saída, realmente, deixa o carro escorregar, procura a zebra de fora toda, tá? E aí você vai ver que, assim que você sair da curva, tem uma perna para a direita que você vai fazer totalmente flat. É só desenhar, você vai sair dessa curva que a gente falou, da entrada do miolo. E aí, naturalmente, você já vai estar posicionado para fazer essa curva para a direita, que é só um acesso aí para a curva do Pinheirinho, que aí sim, realmente é uma curva técnica, que é o trecho que a gente vai comentar agora. Pinheirinho, olha, quanta gente falou para mim dessa curva antes de ir para o AIC, olha, eu perdi as contas. E uma coisa que é muito curiosa, porque é um autódromo que tem 2 curvas de alta realmente assustadoras, várias curvas de média muito técnicas, uma frenagem forte no começo, e a curva que tem a menor velocidade média é justamente aquela que chama a atenção e existe um ótimo motivo para isso, é uma curva muito técnica. Agora, se você está acostumado a contornar bem o Bico de Pato de Interlagos, você vai tirar de letra bem rápido aí o Pinheirinho, porque tecnicamente eles são muito parecidos, inclusive o traçado, tá? Para você entender por que você precisa fazer esse traçado tão aparentemente não ortodoxo no Pinheirinho, é só você entender um pouco da teoria da coisa. Você precisa, no momento de saída da curva, ter um raio mais aberto possível, para você conseguir buscar o máximo de aceleração e fazer o carro escorregar até o lado de fora com aceleração, com ganho de inércia, tá?
Uma vez que isso tá bem entendido, faz sentido esse approach do Pinheirinho, que é simples. Na verdade, você vai procurar uma linha reta para você frear, porque o Pinheirinho ele tem uma barriga que conduz e aí efetivamente chega o grampo depois, né? Você vai cortar, fazer uma linha reta nessa barriga e nessa linha reta é onde você vai desenhar a sua frenagem. E aí no fim dessa frenagem você vai criar um canto, uma quina, que não coincide com a quina do próprio grampo, tá? É um pouco depois, e é isso que dá um certo desconforto. E aí, uma vez que você criou essa quina, que é o ponto de tangência, aí sim você vai conseguir ter esse ângulo de saída bem generoso para buscar o acelerador antes, tá? Então, é um traçado muito lógico, na verdade, mas é desconfortável. Por quê? Na hora que você realmente estiver lá no cockpit, você vai ver que para você desenhar essa linha reta para cortar a barriga, para ir lá fora e fazer essa quina, parece que você está indo de cara para o guarda-reio, parece que você está desistindo de fazer o traçado, porque a pista está naturalmente se conduzindo assim, e você está indo reto para fora, entendeu? Mas uma vez que você visualizou, principalmente com esse mapa aí que a gente está colocando na sua tela, faz todo sentido, então fica tranquilo, tá? Referência para frenagem. Do lado de fora tem placa de 100 e tem placa de 50. Tecnicamente estava freando um pouco antes da de 50, talvez até 10 para frear aí na placa de 50, mas eu estava ali naquela situação de pressão de ter só 2 voltas ali, então eu freiei forte, mas deixei uma margenzinha, tá? Mas confesso que essa referência das placas eu estava vendo depois que eu vi o vídeo, porque para mim eu estava usando a referência da metragem da zebra interna dessa barriga. Ela é uma zebra meio curta, então você consegue dividir ela em setores, tipo, freio na metade dessa zebra, freio com 3/4 dessa zebra completa, sabe? E aí você crava e vai reto lá fora, procura essa barriga, vai de encontro à zebra de dentro e aí você deixa o carro escorregar até lá fora. Então, no momento que você faz esse vértice, você já pode ir buscando o acelerador. Então, você vai buscar o acelerador antes de você encontrar a zebra interna. Falando assim, parece tudo muito complicado, mas se você já está familiarizado, como eu disse, com o bico de pato de Interlagos, ou mesmo vendo esse traçado aí que a gente está botando na tela, tudo fica super lógico. Então, uma vez que você matou essa curva e entendeu o que você precisa fazer, olha, fica tranquilo porque você vai conseguir acertar quase todas as outras vezes, beleza? Agora a gente vai se aproximar então do trecho do S de alta, aí sim um ponto de atenção muito emocionante, acho que o meu trecho favorito da pista. Vamos lá. Famoso S de alta, amigo. Te fala que aqui no conforto dessa cadeira, você aí com o telefone na mão, enfim, vendo aí no seu tablet ou no seu monitor do computador, tudo vai parecer muito simples, cara. É um S de alta, faz flat num carro como o Sandero RS, primeira perna fica do lado de dentro para estar na melhor posição para fazer a segunda perna, maravilha. Na prática, amigão, te falar, viu? É uma curva que levou um tempo aí para conseguir encarar ela flat, ela assusta e uma palavra de aviso aqui, ela tenta te conduzir para um erro grave, especialmente se o carro é de tração dianteira. Vamos entender do que se trata. Você saiu do grampo, chamou quarta, quinta marcha, exatamente na entrada da curva você põe a quinta marcha, e aí você vai ver que a pista começa a querer se desenhar para a esquerda. E aí você ansioso, ou talvez maneira de primeira viagem, vai no embalo e começa a trazer o carro para dentro. Aí você vai descobrir que a curva começa um pouco depois dessa chamada. E aí você vai estar do lado errado já, você se adiantou. Então significa que você vai sair de frente. E aí é que acontece a chamada para o desastre. Não alivia o pé, cara. Ali, se você soltar o pé do acelerador de uma vez, numa curva de alta, você perde a traseira de maneira incontrolável num carro de tração dianteira, sem controle de estabilidade, tá? Então tenha isso em mente. Primeira vez que você for encarar essa curva, eu recomendo que você se aproxime com uma velocidade mais lenta para não precisar fazer essa tomada de decisão errônea de fazer o lift a seco no meio dessa curva, tá? É muito perigoso. Esse lift nessa velocidade, não existe carro com torque suficiente para controlar isso. E é um espaço curto que você tem de área de escape, é grama e guarda-reio. Então ali pode acontecer uma batida bem grave, tá? Então vamos entender como que é a aproximação. Eu falei, né? Você vai ficar lá no canto direito, a pista vai começar a querer te conduzir, mas não caia nessa. Espera, segura um pouquinho que você vai ver quando ela realmente começa. Ela tem 2 tempos, ela vai devagarinho e de repente ela entra. E aí sim, nessa segunda chamada você entra,
Você não faz nenhum movimento brusco, você vai precisar descobrir um movimento preciso de esterçamento para ficar do lado de dentro, e aí não deixa o carro escorregar, porque tem a segunda perna, fica do lado de dentro, ou seja, fica do lado esquerdo para você ter o melhor ângulo de ataque, o raio mais amplo para atacar a segunda perna. A segunda perna não tem grandes mistérios, ela é muito parecida com a primeira, inclusive nessa coisa de querer te chamar um pouquinho antes da hora. Só que ela tem uma pegadinha, que é um bump, um caroço, uma lombinha que tem ali logo no começo da curva. Então, ali é bacana você saber que existe isso, porque o carro ele vai dar uma sambada quando passar ali. Você vai estar bem rápido e o carro vai fazer esse tipo de movimentação em cima dos pneus, tá? Então, isso pode assustar um pouco. Não alivia o acelerador nesse trecho, pelo amor de Deus, tá? Então tenha isso em mente, vai dar esse desconforto sim. Uma artimanha que você pode fazer e que eu descobri numa dessas leituras aí com o meu cachorro aí dando um alô, com o livro do Gerhard Berger, Na Reta de Chegada, ele falava sobre uma das técnicas de Schumacher, que era justamente essa de se antecipar a um bump na pista e reduzir um pouco o esterçamento. Você adianta de leve a entrada, sabendo que você vai precisar meio que passar reto nesse bump para você trazer um pouquinho de volante logo depois. Esse é um jeito de você conseguir ter um pouco menos de desconforto dinâmico nesse trecho, tá? É uma coisa muito sutil, não é uma necessidade, você não precisa fazer isso, mas fica uma manha aí se você quiser passar nesse caroço aí com um pouco mais de conforto. Saída sem grandes mistérios, o carro vai escorregar até lá fora. No vídeo você vai ver que tem um monte de cone ali. Eu senti que aquela curva talvez idealmente seria deixar o carro escorregar um pouco mais. Ou seja, o traçado ideal acho que talvez envolvesse atropelar alguns cones ali. Mas ali a gente respeitou o traçado que foi imposto justamente para manter esse nível de segurança e não estimular a galera a abusar na S de alta, então a gente se manteve um pouquinho mais para dentro. Agora a gente vai se aproximar então para a última curva, a curva da vitória aí do AIC. Bom pessoal, a gente está se aproximando então da última curva, a curva da vitória, uma curva bastante conhecida por causa da alta velocidade de entrada e a alta velocidade de saída, combinada a um muro de concreto bem próximo ali da saída da curva, o que já gerou alguns acidentes graves, mas é uma curva que é simplesmente eletrizante, mesmo com todos esses percalços. É o seguinte, como eu falei anteriormente, é uma curva que o approach dela lembra mais ou menos a curva de entrada do miolo, no sentido de que talvez você precise fazer duas aproximações, dois pontos de tangência, um próximo à entrada e um pouco mais próximo à saída. E entre eles, o carro vai escorregar um pouquinho para fora e voltar para dentro para encarar o segundo ponto de tangência, tá? Freada extremamente tardia, você vai frear depois do acesso aos boxes, já começando a ir em direção para dentro da curva, então significa que você não vai estancar no freio, vai ser uma freada moderada, você vai aplicar pressão no pedal do freio, não vai estancar, tá? E é um trail braking, então você vai pressionar o freio e ir recolhendo e dando mais esterçamento, tá? E você já vai procurar o acelerador praticamente no primeiro terço da curva, até antes. E aí o quanto de acelerador você vai procurar, aí vai depender um pouco de conjunto, um pouco da forma como você guia, mas o importante é você saber que você precisa construindo essa velocidade ao longo de toda essa curva, de forma que no trecho final você consiga ter carga plena de aceleração, isso no terço final da curva, para a inércia ir te levando lá para fora, entendeu? E aí você realmente vai usar tudo que dá até a zebra de fora. O muro de fora assusta porque não é que a curva muda o raio, mas o muro ele não segue exatamente de forma simétrica por causa da arquibancada. Então, não se preocupa com o muro, você tem que ficar olhando para a pista, tá? Isso é uma dica aí, até que alguns amigos meus aí que são pilotos de moto, o Rafa Pasqualin aí, aliás, um tempo aí que eu não te vejo aí, um abraço. E é isso, cara, essa questão de você ter que olhar para onde você quer ir e não para onde você tem medo de que aconteça, entendeu? Então, se você ficar olhando para a arquibancada, você vai para aquela direção. Você tem que mirar ali na saída de pista, tá? Então é o seguinte, é uma curva muito longa, você não vai conseguir ver a saída dela até pelo menos mais na metade dela. Mas não fica com o pescoço duro, não fica que nem cavalo de corrida com a visão limitada. Usa o pescoço. Quando você está entrando na curva,
já dá umas olhadas ali, já começa a querer procurar a saída, que ela é tão longa e é tão descampada a área em volta dela que você vai conseguir ver o arco ali, a passarela por cima da pista, bem antes de você se aproximar dela. E aí, em base disso, você já sabe calcular a hora que você vai começar a procurar 100% de aceleração, entendeu? Boa parte dessa curva você vai estar aí com aceleração parcial. E aí, no parcial quase total, mas aí perto do fim, ali com 2/3 da curva, você já deve estar com carga plena, tá? E aí a inércia que vai levar o carro até lá fora, e não tenha medo, cara, para ganhar velocidade, porque se você aliviar muito na saída, é 1 quilômetro que você vai percorrer com velocidade inferior a alguém que realmente usou toda a pista, tá? Então tenha isso em mente aí, explora bem a pista que vale a pena. E é uma curva realmente muito emocionante, eu sei, assusta, faça aí com parcimônia, vai descobrindo o ritmo, mas uma vez que você entende o que você precisa fazer, os riscos caem bastante, tá? Ao contrário do S de alta, ali você tem muitos recursos de emergência. Se o carro começar a sair muito de frente, ali você consegue recolher o acelerador, entendeu? Sem correr grandes riscos, porque o carro vai estar apoiado. Então ali não é uma coisa muito traumática ali, se você precisar dar um go back ali no meio do caminho, é só não exagerar na tirada de pé. Então é isso, pessoal. É um vídeo que ficou bastante longo, eu sei. Espero que tenha trazido algum conhecimento que seja útil para vocês, principalmente você, marinheiro de primeira viagem, que vai encarar o AIC. Olha, fica aí um abraço aos nossos leitores aí do Paraná, de Santa Catarina, daqui de São Paulo, todo mundo que visita, que gosta ou que tem vontade de conhecer o AIC. Aproveite aí a chance que a gente teve para andar um pouco mais, por um pouco mais de tempo aí nesse autódromo. É incrível, me arrependo sim de não ter experimentado ele antes, pretendo voltar algumas outras vezes aí antes do fim. E olha, recomendo demais a pista, uma experiência muito intensa mesmo, tá? E, como eu falei, espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha agregado aí um conhecimento que seja de utilidade aí para você, seja iniciante ou alguém que já está mais iniciado aí no hábito dos track days. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam aí de dar uma curtida no vídeo, compartilhar, assinem o canal. A gente vai trazer um monte de conteúdos desse tipo a partir de agora. Então é isso, meus amigos. Um grande abraço.